irmã Loreta, ela pergunta: o que é poder temporal? Dizemos que poder temporal é o poder que exercem as autoridades humanas em qualquer tempo. Quando Paulo diz toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então existem autoridades que por um período de tempo governam, são em seguida substituídas por outras e assim sucessivamente. É o poder terreno que sempre termina à medida que a pessoa que está às vezes na presidência ou como rei se retira e vai passando de uns para outros. A mesma pessoa nos faz uma pergunta com relação ao que significa a palavra heresia. Queremos dizer que a palavra heresia indica doutrinas antibíblicas defendidas por determinada seita. Esta palavra é uma adaptação do texto grego, ou da palavra grega hairesis. E quando passada para o latim, hairesis virou secta. E foi do latim que veio a palavra seita em português. Originalmente, a palavra não tinha sentido pejorativo, mas era usada no sentido de facção, de escola, de divisão. Posteriormente, ela passou a ter esse sentido pejorativo que nós estamos indicando. Por exemplo, em 1 Coríntios 11:19, o apóstolo Paulo declara: até importa que haja entre vós heresias. Que heresias? Ensinos falsos, parecidos com os verdadeiros. Isso também é apresentado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, quando ele se refere a heresias perniciosas, que ele chama heresias de perdição. Temos aqui outra consulta, outra pergunta. Hernani Bruno, se não me engano, é da Igreja O Brasil para Cristo. E ele tem uma dúvida que está no livro de Êxodo. Ele faz a seguinte pergunta no capítulo 33 de Êxodo e no versículo 11, que diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Nós queremos dizer que esta expressão, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, significa que uma pessoa como Moisés tinha uma intimidade com Deus, era até chamado amigo de Deus, e ele conversava com Deus sem intermediários, sem outro ser, outra pessoa que estivesse como que passando as informações. Porque no mesmo capítulo 33, quando ele suplica no versículo 11, no versículo 18, rogo-te que me mostres a tua glória, em seguida, no versículo 20, diz assim: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que Moisés realmente viu? No versículo 18, ele pede: rogo-te que me mostres a tua glória. E logo em seguida, Deus dá informações como ele pode ver a glória
de Deus parcialmente. Versículo 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E ainda confirmando que Deus nunca foi visto por ninguém, nós temos a palavra de João, capítulo 1, quando se declara no versículo 18, estas palavras: Deus nunca foi visto por alguém. Então, é bem claro nas Escrituras que Moisés não viu Deus face a face, mas esta expressão significa diretamente, como alguém conversa com o seu amigo, e que o que ele viu apenas foi a glória de Deus parcialmente. Então não há contradição, mas é uma explicação que convém dar para que a pessoa tenha um conhecimento melhor. Temos aqui outra pergunta de MM. Não sabemos quem é. Pastor, é bíblico beijar o pão velho antes de jogar fora? Não é bíblico. Não é preciso tomar essa providência. Não sei se seria apenas um respeito, mas, na verdade, não há qualquer indicação na Bíblia Sagrada nesse sentido.